Olá, muito bom dia, 10 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Vamos começando aqui pela PAN, mais uma edição do nosso a revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço e entretenimento. Vamos juntos, sejam bem-vindos nessa quarta-feira, 16 de agosto de 2017. No vermelho até 2020, isso mesmo. Entenda por que o governo federal decidiu elevar o rombo fiscal e como a tragédia nas contas públicas impacta na sua vida. Andar com fé eu vou. Em novo vídeo, Marcelo Rezende fala do desafio que é o combate ao câncer. Tem horas que estou bem, tem horas que estou mal, disse o apresentador que em maio foi diagnosticado com a doença. O homem por trás da máscara. Já já a gente vai levar até você, meu caro ouvinte, uma viagem muito bacana pela cultura pop da TV brasileira dos anos 80. Mais especificamente pelo mundo do apresentador Arlindo Barreto, o intérprete mais polêmico e doidão do Palhaço Bozo. Estarão conosco aqui no estúdio o protagonista do filme Bingo, o Rei das Manhãs, o ator Vladimir Brista e o diretor Daniel Rezende. Eu tô rindo porque aqui à minha frente, você que nos acompanha pelo YouTube, já pode perceber. Olha só, que saudade. Que temos uma bozinha na nossa frente. É o bingo, é o bingo. Bom dia, É o bingo, tá bom. Eu vou trabalhar melhor isso ao redor, ao longo do programa. Ô bingo, seja bem-vindo. Qual é a nossa hashtag de hoje? Beijo no nariz da garotinha. Não sei fazer, não ia passar no teste. Nossa, Paulinha, hoje você tá bem mais bonita. Eu vou vir assim todo dia, Arcon. Tá combinando a cabeleira com a roupa, olha aí, ó. Eu vim com uma roupa em homenagem ao bingo mesmo, com certeza. E pra relembrar esse palhaço maravilhoso, não é? E tantas outras delícias dos anos 80, Edgar. Que Fala. Saudades, né? Muitas saudades. Só não tenho saudades de que suco. Não sei se vocês têm. Nossa, que suco da vazia, né? Pois é, mas Fox Santeiro, Topodídio, aquele cabelo mullets que eu estava usando há pouco tempo atrás, antes de virar um índio juruna, não é, pessoal aqui do YouTube? Sim. Muita coisa que dá saudades na gente dos anos 80 e é por isso que eu vou usar uma hashtag que vai subir mais rápido do que a nave da Xuxa. Hashtag anos 80, olha que coisa maravilhosa. Eu quero aquele gif, aquela foto, aquele vídeo, aquele momento inesquecível da sua vida dos anos 80. Boa. Vamos relembrar tudo isso, eu vou ficar com essa máscara o programa inteiro, só pra botar medo em vocês. Valeu, Paulinha. Vou meio nessa pegada nostálgica aí também, tá certo? Vou na mesma aqui pelo nosso WhatsApp, 11931-17009 é o número que você deixa sua mensagem de voz ou de vídeo. Também acordei com saudades desse sujeito aqui, olha, você deve se lembrar muito bem, não preciso nem fazer muito esforço, porque é um cara que está no inconsciente coletivo. Love me tender, love me sweet, never let me go. Olha aí, ó, você pode interagir com a gente, mandando sua mensagem aqui pelo nosso WhatsApp 11931-170, dizendo de que forma o Elvis influenciou a sua vida. Afinal de contas, há exatos 40 anos, em 16 de agosto de 77, morria o rei do rock Elvis Presley. O Elvis morreu? Morreu. Tem gente que diz que não. Quem diz que não. Dizem que ainda há um mistério aí. Dá pra cantar o ouvinte que mandar mensagem? Acho que pode, eu né? acho bem legal essa acho ideia, legal, sim. aliás. Olha lá. Você pode escolher essa daqui também, ó. Vai, Paulinha. O Elvis era maravilhoso, gente. Que olha aquele. Vai lá, mande sua mensagem em áudio ou em vídeo dizendo pra gente como que o Elvis Presley entrou na sua vida, como ele influenciou a sua vida. Tem prêmio ao final pros participantes. No mais, convido você a curtir a nossa página lá no Facebook. Se você gostar do conteúdo, é só dar o seu joinha, tá bom? E também se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. É o Morning Show que entra no ar. E para abrir a edição de hoje,
Vamos lá, vamos tratar de um assunto, né, que anda mobilizando e deixando muita gente com dor de cabeça. Aliás, sempre, né, a economia. Depois de muitos embates, o governo de Michel Temer decidiu aumentar o rombo das contas federais. Os déficits desse e do próximo ano devem ser elevados, respectivamente, em 20 bi e 30 bilhões. A Denise Campos de Toledo já está aqui com a gente para responder a seguinte pergunta. Olha, é uma pergunta que não quer calar, Denise. E a gente com isso, hein? De que forma isso tá atrelado à nossa vida? De que forma a nossa vida vai ser afetada? Posso? Não, quando a Denise põe a máscara palhaça. O bingo, a vai. máscara do bingo. Bingo! Olha só. É palhaçada, Denise. Olha, Denise, a Paulinha ficou mais bonita com a máscara, mas você pode manter esse rostinho mesmo. obrigado. A palhaço bingo é meio que nem bingo, né? Porque a gente ou entra no bingo, ganha uma bolada ou não. E a sua presença aqui ou nos diz respeito a uma tragédia que se anuncia ou a uma possibilidade de ficar milionário também em meio à crise. Vai Olha, saber, milionário né? Não dá pra gente dizer, porque o governo aumentou a previsão de rombo das contas, porque ele tem uma meta fiscal a ser cumprida. Essa meta era de 139 bilhões de reais negativos para este ano, 129 no ano que vem. Só que não deu para cumprir. A economia cresceu menos do que se esperava, então não houve a geração de impostos prevista. O governo tentou negociar com o Congresso várias medidas que poderiam garantir mais receita, como reoneração da folha de salários, o refis, e aí a situação embolou muito, piorou depois da delação da JBS, que deixou o presidente Temer muito mais frágil. Sim. Então agora eles jogaram a toalha. Não dá para cumprir a meta, vamos ampliar essa meta e ampliar para 159 bilhões neste ano, 159 no ano que vem. E não é só isso, Edgar, nós vamos ter que conviver com dados negativos das contas públicas até 2020. Isso quer dizer que o novo governo vai ter pelo menos 2 anos de déficit, de acordo com as condições atuais. A gente tem que levar em conta que é sempre projeção, não dá para saber o que vai acontecer, você não sabe qual vai ser a postura do futuro presidente. Agora é uma situação de incerteza, você falava o que isso mexe com a gente. Atrapalha sempre a retomada do crescimento. A economia está crescendo no ritmo lento, a gente tem indicadores melhores que saíram essa semana, o comércio reagiu mais, vendas, o setor de serviços, hoje nós tivemos dados positivos, então possivelmente o PIB do segundo trimestre também foi positivo. Agora, contas públicas deficitárias geram desconfiança. Então, gera desconfiança nos chamados agentes econômicos. Então, os empresários que sabem como é que está a situação, eles vão com mais cautela. O investidor que pode trazer dinheiro para o Brasil também, não aquele que especula com juro, aquele que traz dinheiro para investimentos, concessões e tal. O Brasil pode passar por um novo rebaixamento da nota de risco das agências internacionais. Aí mexe também com o fluxo de investimentos, porque é assim, até quando o país consegue conviver com um rombo tão grande das contas, sem ele dar um calote, sem ele ter um problema mais sério, porque a dívida vai subindo junto. E aí você tem uma consequência que atrapalha mais o crescimento. O mercado começa a cobrar mais para dar dinheiro para o governo. Então, quando ele vai captar dinheiro no exterior, ele tem que pagar mais caro. É que nem quando você está devendo demais e você vai pedir empréstimo no banco, ele olha lá a tua ficha, ou ele não te dá crédito, ou ele cobra mais caro de você, porque você tem o fator risco pior. É isso que acontece com o Brasil. Não é? O mercado financeiro só não reagiu de uma forma negativa de ontem para hoje, porque ele temia que a pressão do lado político do governo levasse a ser uma ampliação ainda maior da meta. Você chegou a falar num rombo de 177 bilhões de reais. Então, a consequência é essa. Agora é o seguinte, quando há esse desequilíbrio das contas, o próprio governo pode pressionar a inflação mais à frente, o Banco Central fica mais cauteloso na redução dos juros. Então, o que se espera é que no curto prazo não atrapalhe muito e que aí haja um gerenciamento futuro dessa situação, porque atrapalha, sim, o controle de inflação. Nós estamos num bom momento em que o Banco Central está aproveitando a inflação mais baixa para cortar a taxa básica de juros. A gente pode chegar aí de novo no nível histórico de baixa em termos reais. Eu acho que o Banco Central vai continuar aproveitando a inflação baixa para fazer isso e vai deixar de lado essa questão fiscal. Mas deixa o Brasil numa situação de vulnerabilidade, sim, que é muito complicada. O país não consegue engatar um crescimento de longo prazo vigoroso tendo um desequilíbrio tão grande das contas públicas. O endividamento do governo chega a 73% do PIB, mais ou menos. Pode fechar logo na faixa de 77%. É um nível muito arriscado. Não é que ele vai dar calote agora, mas você vai empurrando uma situação que é muito diferente do que nós tínhamos poucos anos atrás.
aí vieram as pedaladas fiscais que mascararam o déficit, isso na época do governo Dilma, que começou a virada mesmo negativa, que rompeu totalmente com a meta, e inclusive o Congresso está discutindo, e já passou por uma comissão, a ideia de criminalizar a alteração da meta no segundo semestre. Então o governo seria obrigado a cumprir o que ele está falando, para não ter esse afrouxamento. E o governo agora está anunciando uma série de medidas, vai adiar reajuste do funcionalismo, então vai ficar para o próximo governo também. Ele vai aumentar a contribuição previdenciária de parte do funcionalismo, ele vai mudar a tributação de fundos fechados, não é do investidor comum quem vê essa notícia, não é aquele fundo que você aplica normalmente, são fundos muito específicos para clientes mais top, não é que ele está alterando a alíquota, é a forma de tributação. Agora, tudo isso para cumprir uma meta pior. Não é para cumprir aquela primeira meta dos 139 bilhões. Então, a equipe econômica não conseguiu. O grande objetivo deles, que era reorganizar as finanças, não ia conseguir. Eles receberam de herança um déficit brutal já. Né? Mas eles prometiam entregar um resultado bem melhor do que esse que eles vão entregar. E ainda tem a questão da Previdência, porque não passando a reforma da Previdência, você compromete a possibilidade de um reequilíbrio das contas num prazo ainda mais longo. Também vai ficar para o próximo governo. Aí quem sabe quem vai ser o próximo governo, qual vai ser a postura dele. Porque de repente vem um candidato populista que consegue convencer a população, porque ninguém vai fazer a campanha dizendo, olha, eu vou fazer a reforma da Previdência, eu vou enxugar gastos, eu vou fazer tudo isso. E o governo sem dinheiro, Edgar, só para a gente fechar, ele deixa de investir no que poderia ajudar a economia a crescer mais. Então, ele não tem dinheiro para investimento, ele vai cortando gastos na área social, em áreas estratégicas. Lembra que teve a suspensão até de emissão de passaporte? Forças Armadas estão reclamando que eles estão sem dinheiro. Sem combustível, a polícia. Sabe, o negócio a polícia rodoviária teve que cortar parte das atividades. Então, o governo vai trabalhando de uma situação. Vergonhosa a situação. Quando você chega num limite de desequilíbrio, o Rio de Janeiro é o exemplo. Sim. O Rio de Janeiro é o pior que pode acontecer se você não tiver juízo e não administrar direito as contas públicas. Tomara que a gente desvie dessa rota. Olha, e essa economia trôpega, claudicante aí, traduz-se na vida real do trabalhador em dificuldades de conseguir, quem sabe até juntar algum dinheiro, fazer alguma programação, dificuldade de oportunidades que também não surge. A economia demora mais para crescer de fato, sabe? Tem aquele crescimento vigoroso mesmo, que tem uma coisa atrapalhando. É isso. Certo. Olha, Denise, muito obrigado pelas suas considerações aqui. Aliás, avisando o ouvinte que o Jornal da Jovem Pan, que a Denise apresenta de segunda a sexta, de 14 às 15 horas, agora está com imagens também. Exatamente. Quem quiser me ver novamente... Você pode assistir tudo pelo YouTube, você pode assistir pelo Facebook Jovem Pan Online, pelo site da Jovem Pan. E a Denise fica lá respondendo várias perguntas, viu? Pode perguntar que ela responde. No chat, né? A gente responde no ar, o noticiário completo. Na hora que está acontecendo, né, Edgar? No meio do dia, na hora que está acontecendo tudo aqui no exterior. É isso. Obrigado, Denise. Beijo. Vamos girar o assunto agora, falar do apresentador Marcelo Rezende. Como vocês devem saber, ele foi diagnosticado com câncer em maio, né? Quando... por conta disso, se afastou do seu programa, se afastou da televisão, e ele agora gravou um novo vídeo comentando a sua situação. Vini, e aí, vamos lá para os detalhes? Edgar, esse câncer no pâncreas e no fígado, né, que o Marcelo Rezende está tratando de uma forma espiritual, como a gente já falou algumas vezes aqui no programa, né? Para quem não sabe, ele abdicou do tratamento convencional, da quimioterapia. Isso, e se dedicou agora a um tratamento alternativo, baseado em uma mudança na alimentação e também na fé, né? Uma fé que ele já tinha antes da doença e que agora ele coloca aí para que ele consiga essa cura. E ele vira e mexe, posta alguns vídeos, né, mostrando como que está sendo todo esse processo. E neste último vídeo divulgado nesta terça-feira, ele falou um pouquinho dos momentos por qual ele está passando, algumas vezes feliz, algumas vezes triste, mas o que mais importa é que ele tem um objetivo final. Vamos ver. Cada momento que eu estou vivendo é um desafio. Tem horas que eu estou bem, tem horas que eu estou mal. Mas, quando eu estou mal, eu coloco a minha cabeça em Deus. Eu tenho um objetivo. Na hora que eu superar, com a ajuda de Deus, tudo o que eu estou passando, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. E o que eu vou fazer? Ajudar cada vez mais aqueles que precisam. Ajudar aqueles que não têm esperança. Ajudar aqueles que buscam uma cura. E mostrar que o Espírito Santo
está sempre presente na nossa vida. E o nosso Pai há de cuidar de cada um. E isso é preciso ter fé. E essa fé eu carrego dentro de mim. Que Deus nos abençoe. Tá aí, Edgar, bem mais magro, né, o Marcelo Rezende, depois desses 4 meses aí de tratamento, e com essa fé gigante que ele tem e que a gente torce realmente para que ele passe por esse momento, que ele possa realmente cumprir esse objetivo dele depois da cura, de ajudar as pessoas também que passam aí pelo câncer. Marcelo Rezende, que tá namorando, né, há 4 meses, ele até colocou na legenda deste vídeo que ele colocou no Instagram, ele marcou, né, a namorada dele, que é a Luciana Lacerda. São 4 meses de namoro, agora ela está até morando com ele também e ajudando ele em todo esse processo, Edgar. Falado agora 10 horas 25 minutos, horário de Brasília. Alô, criançada! Nossos convidados chegaram. Por favor, chame os papais pra sala. Agora vocês vão brincar no quarto, porque o papo agora é sério. Vamos falar de drogas, sexo e excessos que não raro acompanham a fama. A gente vai falar sobre o filme muito aguardado, teve aí estreia ontem, um filme chamado Bingo, o Rei das Manhãs. A pré-estreia, digamos assim. Ela vai estrear de fato, o filme vai estrear de fato dia 24 e é inspirado nas delícias e dores vividas pelo mais polêmico e doidão dos intérpretes do clássico Palhaço Bozo, o ator e apresentador Arlindo Barreto. Antes de eu dar as boas-vindas aqui para esses 2 feras que estão com a gente aqui no Morning Show nessa manhã de quarta-feira, solta o vídeo primeiro aí, Bruno, pra gente dar uma olhada. Olá, amiguinhos. Que bom que vocês estão aqui, porque o Bingo queria mesmo dar um recadinho pra vocês. Por mais que o Bingo ame vocês, ame brincar com vocês, dançar com vocês, esse filme não é pra vocês. Não, esse filme é pro seu irmão mais velho, é pra sua priminha maior de idade, pra quem já faz faculdade, pros seus tios, até mesmo pros seus pais. Porque eles vão ver nesse filme tudo que vocês não veem quando estão assistindo meu programa de manhã. Não, amiguinho, não é nada disso que você tá pensando, não. Não acontece nada demais no meu filme, até porque a minha vida, ela é regrada de ingenuidade. De alegria. E minha cor favorita é a branca, que é a cor da paz. Olha aqui, estamos recebendo no Morning Show o protagonista de Bingo, o Rei das Manhãs, o ator Vladimir Brista, que encarna o palhaço, e o diretor do filme, Daniel Rezende. Bom, sejam muito bem-vindos ao nosso programa matinal, ao Morning Show. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Olha aqui, já vou pedir de cara para você esclarecer pra gente, Daniel, por que o filme se chama Bingo e não Bozo? Né? Porque acho que é uma pergunta que todo mundo está se fazendo, os ouvintes estão se fazendo nesse momento. Hein? Na verdade, essa história chegou pra gente, pra mim, com uma matéria numa revista sobre a vida do Arlindo. E um dos produtores me apresentou e eu achei que ali tinha um filme incrível. E o que interessou pra gente era a vida do Arlindo, né? Ele tinha uma vida tão maluca, né? Um cara que viveu tantas vidas numa só, que foi muito interessante contar a vida desse cara que busca o seu lugar sob o holofote, e quando ele consegue, ele é um palhaço num programa infantil, né, buscando reconhecimento, mas aí ele tá atrás de uma máscara. Isso foi muito importante pra gente. E aí o que a gente queria, na verdade, era ter liberdade total. Então a gente focou em ficcionalizar o filme inteiro, tanto é que o próprio personagem principal do Vladimir chama Augusto, né? Então a gente criou o nosso próprio personagem, nosso próprio universo, para poder fazer o filme que a gente queria. Ô Vladimir, quais foram para você os principais desafios, né, e os prazeres, né, de retratar a vida de um sujeito tão ambíguo, né? O cara, em dado momento e a um só tempo, dava a vida, ganhava a vida como palhaço, alegrando a criançada, mas por outro lado se enchia, se entupia de pó, de cocaína, de álcool. Como é que foi?
Pois é, é um personagem incrível, assim, foi um presentaço que eu ganhei, assim, é um tipo do personagem que todo ator acho que gostaria de fazer, porque ele é múltiplo, ele tem inúmeras camadas, quer dizer, ele é um ator, antes, né, de fazer o palhaço no programa infantil, ele é ator, ele é também, ele tem uma relação com o filho, uma relação com a mãe, que são coisas muito intensas, e ele é um ator que almeja o sucesso, o reconhecimento, e ele batalha muito por isso e ele acaba tendo que se tornar palhaço porque ele consegue, de forma inusitada, o papel de apresentador desse programa infantil, mas ele precisa... ele se dá conta que ele não domina ainda aquela matéria, né? A história de ser palhaço, conduzir aquele programa. Então ele precisa se preparar para aquilo. E ele tem que conquistar esse lugar também. Depois que ele passa a conquistar esse lugar, ele passa a ter um outro problema, que é o fato dele ser uma figura anônima, né? A máscara dele é muito conhecida. Sim. Então ele vive um dilema que para qualquer ator seria terrível, que é você ter o seu trabalho indo muito bem, mas você é um anônimo, quer dizer, você é um famoso anônimo. Ele passa por esse dilema e é uma coisa que, enfim, eu como ator, contar a história de um outro ator que vive isso, para mim, eu tenho uma empatia tremenda a essa figura, porque tanto eu como eu duvido qualquer colega meu de profissão não sofresse também, não sentisse a dor que é você se dedicar a um trabalho e não ter o mínimo reconhecimento, né? Por mais que a gente deseje nossa privacidade, etc e tal, se fala muito disso hoje em dia, mas você não ter o trabalho reconhecido, quer dizer, o ator, o nosso trabalho é o nosso corpo, é a nossa ferramenta, sua cara não é reconhecida, seu corpo não é reconhecido, tem uma máscara por trás, é um negócio angustiante, né? E no caso dele, um ilustre desconhecido, né? É um cara que não pode viver a glória ali do reconhecimento das pessoas, porque exatamente está atrás de uma carapuça, né? De uma máscara. Exato, e essa angústia, obviamente, ele vira potencializa, a droga potencializa, né? E outras ideias, a coisa fantasiosa e... Enfim, e aí ele entra numa espiral muito doida. E como é que foi, durante a feitura do filme, esse contato de vocês com o Arlindo? Vocês conviveram, contataram? Como é que foi isso? A gente conversou bastante com ele no início do processo. Ele abriu muito a vida dele pra gente, ele foi muito generoso em abrir a vida inteira pra gente e, ao mesmo tempo, muito generoso a entender que a gente ia ficcionalizar tudo, criar o nosso próprio personagem. Então ele foi muito, muito próximo no início e ele faz uma ponta no filme, né? Ele aparece lá, tem um cameozinho assim. Então ele participou da filmagem, acho que ele foi 2 diárias com a gente lá, não me lembro aqui agora. Mas ele foi muito, muito bacana. Pra você, Vladimir, como é que foi? Eu tive o contato também, enfim, com o Arlindo. Na verdade, o fato de ser inspirado na vida dele, não ser a vida dele propriamente, né? Eu não precisar fazer o Arlindo e fazer o Augusto, me permite uma certa liberdade na criação. Mas foi importante, em dado momento, durante a preparação, um mês que a gente teve de preparação antes de começar a filmar, eu assisti 4 horas e meia de uma entrevista gigantesca que ele deu pro pessoal do filme na hora de criar o roteiro. E eu vi essas 4 horas e meia e eu peguei, eu acho que principalmente entre as características mais marcantes dele, que eu achava que não poderia faltar ao filme, é o entusiasmo com que ele conta cada uma dessas coisas. Assim. Ele tá sempre 220 volts e com entusiasmo muito grande para falar qualquer coisa. Assim. Ainda hoje em dia, assim, ele mantém essa verve. Assim. Eu acho que isso era um elemento que pertencia a ele, que pertence a ele, que pertencia àquele personagem. E foi mais importante, assim, nesse contato. E o humor, Vladimir? Desculpa, mas eu ri muito no filme. O cinema inteiro riu muito. Então não pede desculpa, não. Que bom. Não, aí eu queria saber se o humor é uma coisa que já estava na vida do Arlindo ou, como vocês falaram, faz mais parte dessa história, desse personagem que vocês quiseram colocar ali. Eu acho que já estava. Eu acho que é uma figura... Ele carrega muito humor, assim. Ele carrega... Né, Dani? Ele é um cara que... Ele o tempo inteiro fazendo piada, o tempo inteiro, ainda hoje, né? E eu acho que tem a ver um pouco com ele, com o personagem que a gente criou e um pouco com o filme que a gente estava fazendo, né? É um filme que ele é muito divertido, muito engraçado, principalmente na primeira metade. Depois ele começa a ficar mais dark. Mas acho que tem a ver um pouco com essas duas coisas. Ele, o personagem e o filme que a gente criou. Esse mergulho que vocês deram nessas histórias e nessa obra, aí eu quero perguntar uma coisa pra vocês, que é a seguinte, o Vladimir já mencionou a questão do anonimato, né? Até por uma exigência contratual, Sim. O intérprete do palhaço não podia ser revelado. Exato. Você acha que isso foi um dos gatilhos, ou o gatilho principal da decadência do ator? Acho que sim. Acho que o Augusto, ele busca um reconhecimento que
que não é porque a gente vive isso, né? A fama, o reconhecimento, o sucesso. O que cada uma dessas coisas significa, né? Quer dizer, o reconhecimento todo mundo precisa ter, né? A gente, para estar aqui ocupando esses meses, essas cadeiras, alguém teve que reconhecer algum mérito nosso para colocar a gente ali. A gente, desde criança, a gente precisa do reconhecimento do pai, etc e tal. Isso independe da profissão. Mas no caso do ator, o sucesso, ele tem a ver em alguma medida com alguma fama, algum reconhecimento público maior, assim. E a máscara, contratualmente, ele tem que ficar escondido atrás da máscara, aquilo ali, para ele é cruel, assim, é terrível. E certamente isso é o que desencadeia, porque quando ele acha que chegou lá, ele não chegou, né? Então é terrível, assim. E aí, por isso também, ele depois, claro que ele tenta subverter isso, mas paralelo a isso, uma dor muito grande. Tem uma coisa nesse filme também que eu acho que é muito legal e que interessa a muita gente, que eu vejo que as pessoas se interessam, e a mim também interessa muito, é a história de um palhaço que ao mesmo tempo é muito triste também. Ele tem um lado muito alegre e tem um lado muito triste, sofrido. É a história do por que o Robin Williams tirou a própria vida, por que Jim Carrey de repente se deprime, por que Andy Kaufman tem aquele processo autodestrutivo, por que alguém que nos traz tanta alegria também tem um outro lado na mesma intensidade, tão sofrido. Isso chega a ser um clichê até na vida do palhaço, né? Porque o palhaço que leva alegria, sai do picadeiro, você sempre tem aquela tomada do trailer, o cara tirando a maquiagem triste. Sim. Quer dizer, é uma coisa que faz parte, né, do imaginário, né? De quem... Não quer dizer que todos os palhaços sejam tristes em hipótese alguma, mas isso existe bastante. Eu queria um pouquinho para além da vida do palhaço, mas para a vida do ator que lida com o humor. E você faz isso de forma brilhante, assim. Eu já te vi no palco fazendo humor, é realmente brilhante. Obrigado. E eu queria ver, com essa convivência fazendo, né, esse personagem, o Augusto, quanto você se identificou com ele em algum momento? Houve essa identificação? Quer dizer, essa coisa do humor que ao mesmo tempo te traz um drama pessoal, a coisa da fama já te trouxe algum problema, alguma deprê, né, de ter que estar lidando com a fama e o anonimato? A questão de deprê, assim, eu particularmente eu não experimentei ainda, que eu me lembre. Mas eu me reconheci muito nesse ator, assim, e os dilemas com o humor, essa relação com o humor, a necessidade dele se reconhecer palhaço, por exemplo, é uma coisa que eu também tive, assim, paralelo ao processo desse personagem de se reconhecer palhaço, eu também vivi isso durante a preparação. Porque, como você falou, eu faço humor, sim, com frequência, etc e tal. Eu com o meu palhaço, digamos assim, né, com o humor que eu faço, eu já pagava as contas na minha casa há muito tempo. Mas eu tinha muito pudor de assumir que eu era palhaço, sabe? E eu tive um processo para reconhecer isso. Basicamente, o que ele vive também, assim, de ir atrás e alguém, sabe, ele entender um pouco o mecanismo e o cara dizer para ele, rapaz, você é palhaço, assim. Eu tive que viver isso também, eu fui parar num circo, etc e tal. Então eu vivi, de alguma forma, um processo muito parecido com ele em relação ao reconhecimento do palhaço, né? Mas em relação ao ator, eu tenho uma empatia violenta por ele, assim. De fato, eu não sei se todo mundo vai ter essa mesma sensação, mas eu defender um ator, eu tô falando de alguém que sou eu também, em uma certa medida. Eu posso ter alguns valores diferentes dele, mas assim, querer um reconhecimento, buscar isso, eu acho que isso é genuíno e eu defendo ele bastante. Olha, aqui a gente está no Morning Show recebendo aqui a visita no estúdio do ator Vladimir Brista e do diretor Daniel Rezende, que estão à frente de Bingo, o Rei das Manhãs, que tem estreia marcada para o dia 24 agora, e é inspirado aí, como já dissemos aí, na vida do polêmico palhaço Bozo, né? E do ator que o interpretava, o Arlindo Barreto. O Daniel, vou te fazer uma pergunta, mas antes de partir para ela, eu quero dividir com aqui quem nos acompanha pelo YouTube mais um trechozinho, mais um vídeo aqui. Solta pra gente, Bruno, por favor. Tá ótimo, eu tenho no banheiro que tô apertadão. Fala, make-off, tudo bem? O filme tá massa, mas dá trabalho, tem que retocar a maquiagem toda vez que para, porque... Deu break, Vlad? Deu break. Já falo com você. Lá fora fumando, tá? Tem que também tomar cuidado sempre com a peruca, tem que entrar de lado. Se entrar de frente aqui, estraga ela toda. Che, você tava hoje aqui? Como tava hoje? Eu tô filmando. Dani não falou contigo não, Vlad? O que você tá fazendo aqui com essa roupa? Dani tá aí?
Chama o diretor Daniel Rezende. Aí entra o Wagner Moura aí, né, na história. É brincadeira, é isso? Você tá brincando? Vlad, abriu uma brecha pra mim. Que brecha? O meu personagem morreu, inexplicavelmente, uma surpresa pra todo mundo. Gente, abriu essa brecha e eu consegui... Eu vou poder Você tá de fazer. sacanagem. Como, Rei? Você tá maluco, Rei? Você Eu tô fazendo esse filme, Rei, aqui. Você não tá me vendo, não, Rei? Vlad, esse personagem foi escrito pra mim, você sabe disso. É lógico que eu sei disso, né, Wagner? É lógico que eu sei disso, Rei. Aliás, pô, você botou pilha pra fazer. Você disse não, Rei. Você negou esse personagem. Sim, mas abriu a brecha. Agora eu posso, agora eu tô aqui. Isso que é Sério, amigo. Rei? Você tá maluco? Cara, Não, muito chato a situação. isso não Por que que a existe. gente- Ô, Dani! Por que a gente não divide? Por que a gente não faz junto? Dá muito doido que fazer junto, Rei. Vamos fazer junto. a vida real também teve isso. Foram vários os que entraram ali atrás dessa carapuça, né? Do palhaço, né? Da máscara ali. Ô, Daniel, é o seguinte, você não acha que se o Wagner Moura, o nosso Pablo Escobar, fizesse o papel, aí o Bingo não seria, além de usuário, uma espécie de traficante de cocaína também? Inclusive a gente faz essa piada, né, nesse vídeo que a gente gravou. Tudo isso foi uma brincadeira que a gente fez, né? Porque no final da história, o filme realmente ele foi, no princípio, né, era o Wagner que ia fazer, ele não pôde fazer. E aí o próprio Wagner que falou assim, cara, só tem uma pessoa que pode fazer esse filme, que é o Vladimir Brista. Que legal. E que eu não conhecia pessoalmente, eu conhecia só o trabalho, já era fã. E a gente foi tomar um café, e aí na sentada, quando a gente se olhou no olho, assim, eu falei, cara, esse é o Augusto. E aí, no lançamento do filme, eu tava tomando banho um dia, eu tive uma ideia, falei, e se a gente fizer um vídeo que o Wagner voltou, acabou a agenda dele lá, e eles... Aí liguei pro Vlad e falei, Vlad, tive essa ideia aqui, ó, você topa fazer? Aí ele falou assim, eu topo, se o Wagner topar, eu topo. Aí peguei, desliguei o telefone, liguei pro Wagner. Wagner, você topa fazer? Ele falou, se o Vlad topar, eu topo. Ô, Daniel, eu vi uma entrevista tua em que você dizia que assim que deu bom dia pro Vladimir, falou, esse é o cara. Foi exatamente. Foi isso mesmo? É Foi o bigode que é minha no formato do cabelo do Bingo ali? Não, esse bigode é novo, esse bigode é pra esse personagem de agora. Não, eu acho que foi, ele tinha acabado de ler o roteiro, a gente se encontrou, e aí ele falou assim, cara, esse é o personagem que eu esperei o tempo inteiro pra fazer. E eu quero... E tinha uma coisa muito Augusto nele, assim, eu vou pegar esse personagem, eu vou fazer o melhor personagem que você tá... Tinha uma coisa muito... quero fazer esse filme, assim, e era exatamente o que a gente tava procurando. Então, na hora, eu falei, pronto, achamos. É o Bingo. Vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente segue no papo com o Vladimir Brista aqui no Morning Show e também com o diretor Daniel Rezende. Agora 10h46, o horário é de Brasília. Segue o nosso papo aqui no Morning Show com o ator Vladimir Brista e também com o Daniel Rezende. Eles estão aí à frente, prestes a lançarem no próximo dia 24, Bingo, o Rei das Manhãs. Queria passar para a dupla aí uma pergunta que é a seguinte, Bom, a gente viveu intensamente, né, no espírito dos anos 80, o politicamente incorreto sem perceber que as ações eram politicamente incorretas. Esse conceito era uma coisa que não existia ainda, né? Que na opinião de vocês, já que se faz um filme de humor, e o humor sempre tem aquela linha tênue do que é aceitável, tolerável, não, o que pode, o que não pode, o que na visão de vocês, esse patrulhamento hoje, atual, em cima do politicamente incorreto é uma conquista, né? A gente pode considerar uma conquista ou uma coisa a se lamentar, talvez? Eu acho que é uma conquista. Eu acho que dá pra fazer humor hoje em dia de um jeito que você não sacaneia as minorias, sabe? Eu não acho que... Não olha os anos 80 e fala assim, meu Deus, a gente tem que voltar no tempo pra criar uma máquina do tempo, voltar e prender todo mundo. Faz parte do processo de amadurecimento nosso, né? Enquanto sociedade. Mas acho que a gente tem que evoluir, sabe? Os anos 80 a gente tinha, realmente havia uma coisa mais espontânea, de certa forma havia mais liberdade, quer dizer, liberdades inclusive a ponto de botar um filho de 10 anos de idade no banco da frente sem cinto de segurança. Essa liberdade não é boa, isso não é bom para ninguém. Mas haviam outras liberdades por inúmeros motivos que eram favoráveis a uma série de coisas, inclusive algumas criações, ao humor eventualmente. Mas assim, é possível hoje em dia citar alguns exemplos de humor que se faz sem desrespeitar minorias, etc e
tal, ou seja, respeitando o politicamente correto, e que são fabulosos. A gente tem exemplos disso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que evoluir e eu vejo que a gente progride. Sempre, claro que à medida que a gente vai progredindo também, discutindo as formas, a gente sempre tem uma arapuca, uma cilada aí da gente se aprisionar. Mas, na verdade, eu acho que é um desafio que é um desafio que você tem de você subverter essa possível rigor que você vai ter e se reinventar, sabe? Eu acho que a gente tá, o tempo inteiro é uma peneira. A gente é a peneira do como é que você vai fazer, entendeu? O seu show de humor que seja, assim, você tem que estar sacaneando alguém que não precisa ser sacaneado, assim. Ô, Daniel, esse pensamento tá atrelado a uma ideia do que poderia ser uma, talvez, ingenuidade nociva, que a gente não sabia que era nociva? Eu acho que assim, a década de 80 foi seguramente a década dos excessos. Tudo era excesso. As cores, os figurinos, os cabelos. E isso tava em tudo. Tava na televisão, tava na loucura, nas drogas. Tava tudo. E a gente quis olhar para os anos 80, para olhar a nossa cultura pop lá e um pouco comparar com hoje de alguma forma. Eu acho assim que o politicamente incorreto que a gente chama dos anos 80 e o politicamente correto de hoje, eu não acho que nenhum nem outro são ruins, na verdade. O problema são os excessos, né? Os extremismos. Acho que não tem que ser politicamente incorreto e nem politicamente 100% politicamente correto. Eu acho que o que eu acho legal do filme é poder olhar para isso e poder, exatamente, a gente está aqui falando sobre isso, né? Discutindo que os extremismos talvez sejam o problema, né? Acho que os anos 80 foi isso mesmo, assim. Não sei se isso era uma ingenuidade, era assim que era, a gente não falava sobre isso, né? E não tinha, e cada um falava no seu canto, né? Não tinha uma rede que conectava todo mundo e você podia ficar comentando os comentários dos outros, né? Sim. Vini, fala. Vladimir, você tá há tantos anos já na televisão, uma carreira de sucesso. Agora, você acha que esse momento é teu melhor da tua carreira? Porque você tá emendando os trabalhos, aí você fez Justiça, foi muito bem, Rock Story foi um grande sucesso com aquele personagem, e agora esse papel aí do Bingo. Você acha que é o grande momento da tua carreira? Cara, certamente é um deles, assim, eu acho que talvez na TV, talvez sim, assim, é um momento talvez de maturidade do meu trabalho, muito especial, assim, eu guardo com muito carinho alguns momentos da minha carreira, assim, a minha ida para o Rio de Janeiro, vinda para o Sudeste, com a Máquina, do João Falcão, uma peça que trouxe não só eu, mas Lázaro, Wagner, Gustavo Falcão, Karina Falcão, Felipe Cury. Eu acho que foi muito marcante na minha vida, assim, na minha carreira. Agora, de fato, em termos de projeção, de nome citado, de estar em voga, assim, eu acho que, de fato, esse momento, ele talvez seja o mais especial, o mais... Enfim, talvez seja, de fato. O fato de eu ter emendado bons trabalhos, assim, que deram certo. Eu acho que também tem um fator sorte aí grande de eu não ter sido chamado para fazer esses trabalhos, mas eles terem dado certo. Bom, o Bingo a gente filmou tem quase 2 anos. Se tivesse sido lançado o ano passado, ele não tava nessa levada, assim. Mas é um ano especial, assim. Eu acho que no futuro eu vou olhar para 2017 e guardar com carinho. O ator Domingos Montanher, falecido, tá no filme e é um dos momentos em que o cinema para, assim, sabe, Ed? Quando fica aquele silêncio, todo mundo só observando o que vai acontecer. Uma cena bastante emocionante, não darei spoilers aqui, mas o Daniel tava me contando que o papel do Domingos foi um pouco maior aí no filme, que ele tava bastante envolvido na produção. É isso, Daniel? O Domingos Montanher e o Fernando Sampaio, né, que é a companhia La Mínima, são talvez os palhaços mais incríveis que eu já vi no Picadeiro, no teatro. Eles fizeram consultoria no roteiro, fizeram a preparação, né, durante a preparação do filme, o Fernando Sampaio preparou o Vlad, o palhaço, né, do Bingo. Inclusive a gente fez uma loucura, a gente tacou o Vladimir num circo, num picadeiro de verdade, sem contar pra ninguém sabia que era ele. E ele fez parte da preparação, jogar ele nesse picadeiro e sobreviva. Mas foi muito incrível o envolvimento do Domingos e do Fernando no filme. A importância deles, né? É muito grande. É muito grande. E de alguma forma, ter esse registro no filme do Domingos de palhaço num circo, né?
É um lugar que era dele, assim. Que é o lugar dele. É um lugar de pertencimento dele, assim. Não poderia ser outro a estar ali, mesmo que seja uma participação que não é grande, uma participação, mas ela é fundamental, não só para a história, como assim, pertencia a ele, sem dúvida alguma, assim. O que ele fala, a propriedade com que ele fala sobre o palhaço, né, é lindo, assim, e é dele aquilo, tanto que ele participou até da própria elaboração do texto, assim. Então é um lugar muito especial, assim, a presença dele no filme é um negócio pra gente muito, muito marcante, emocionante. O filme é dedicado a ele, né? Dedicamos o filme a ele. E, enfim, é uma lembrança que fica boa de um grande artista, assim, que se foi cedo. Agora, num nível spoiler, rolou entre o Bingo e a Gretchen? O povo quer saber! Vai ter que ver esse filme pra saber se pode rolou? responder, sabe? Porque nos anos 80 não existia nem essa palavra spoiler, existia era dedo duro e não tinha o menor problema. Então, sim, tem um negócio lá. Tem um negocinho lá. É um revelé. Vai ver. Vladimir, deixa eu te fazer uma pergunta para além do cinema, né? O personagem aí é usuário de cocaína e a gente vê isso a todo momento aí no filme. Na tua opinião, por que o combate a droga no Brasil, como a gente sabe, é uma chaga? Por que no Brasil o combate às drogas é sempre uma batalha inglória, sempre inócua, na tua opinião? Pois é, rapaz, eu não domino tanto esse tema fora do Brasil, quer dizer, no Brasil também não muito, mas a gente vive e presencia. Eu acho que o Brasil trata a droga como um caso de polícia, né? E não um caso de saúde. Eu acho que essa é a grande questão, assim, eu já ouvi isso e para mim é um entendimento muito importante, como uma possibilidade, quando se fala sobre legalização, por exemplo, é porque talvez isso tenha que ser tratado sob um outro ponto de vista, assim, a droga. Eu acho que, como eu falei, eu não sou um grande conhecedor de outros países, mas eu ouço falar que muitos países, eles adotaram uma outra política em relação às drogas, sob o ponto de vista de saúde, não de polícia, e reinventaram essa forma de lidar com esse problema e ele, enfim, porque ninguém é a favor, quando a pessoa fala que é a favor da legalização da droga, não quer dizer que a pessoa é a favor do consumo da droga, mas é de que aquilo ali deve ser tratado sob um outro ponto de vista, não de que aquilo é um crime que a polícia tem que combater porque isso não tem dado certo, assim, se você me disser assim, mas vai dar certo se você tratar, se você legalizar, eu não sei se vai dar certo, mas o que se faz até hoje não dá, é uma cagada a forma como se conduz hoje a questão da droga no país, então é uma possibilidade, sim, existem referências por aí. Eu acho que tem gente muito bacana que pensa e discute sobre esse assunto aí. Olha, a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso papo. Eu queria ouvir você, Vladimir, Daniel também, obviamente, só pegando uma frase que você falou, eu vou olhar esse 2017 daqui a um tempo e vou ficar feliz com ele. Eu tendo a procurar praticar o otimismo também, embora as situações nos mostrem que sempre pode piorar, né? Principalmente nesse campo da política, o que a gente está passando aí. O que você vislumbra para os próximos anos? O que vai ser esse mundo bacana que você tem ideia aí, olhando 2017 daqui a, sei lá, talvez 10 anos, 5, 10 anos? Eu sou um cara positivista, sabe? Eu acho que a gente tá melhorando. Acho que dos anos 80 para cá, realmente as coisas melhoraram. A gente é menos racista, a gente é menos sexista, machista, mas a gente ainda é. Então, eu acho que a gente tem muito a conquistar. Eu acho que a gente está sempre dando 2 passos para frente e 1 para trás. Eu acho que, se a gente falar do ano de 2017 politicamente, na minha opinião, é um passo para trás. Mas a gente vai dar 2 para frente. Eu tenho essa sensação. Eu acho que a gente avança com o passar do tempo. É claro que os tempos de hoje, eles assustam, eles preocupam, numa certa medida. Mas a gente também, acho que a sociedade, ela está toda empenhada em discutir de forma participativa mesmo, assim, com liberdade de participação a questão política, a questão do, né, todas elas, né, a questão quando a gente fala do feminismo, quando a gente fala a gente está o tempo inteiro contando com a sociedade, participando de uma forma mais ativa, assim. Eu acho que isso é um trunfo que a gente vai colher frutos lá para frente. É claro que nesse primeiro momento as coisas às vezes fogem do controle e a gente dá aquele passinho para trás. Mas a tendência é ser boa. 2017 foi melhor para mim profissionalmente do que para a política do nosso país, digamos assim. Tá certo. Eu queria agradecer aqui a presença no Morning Show do diretor Daniel Rezende, o ator Vladimir Brista, que estão à frente aí do Bingo, o Rei das Manhãs, que tem estreia prevista para o próximo dia 24 em todas as grandes salas do Brasil. É isso? É isso aí. Obrigado, Daniel. Valeu, Vladimir. Valeu. Grande abraço. Agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Paulinha, antes do break, tem um recado aqui pra dar. Vai lá, Paulinha. Pois é, quero saber se você já conhece a promoção Johnson & Johnson Domingo em Família. Essa é a promoção
Ainda não? Então busca aí, ó, promoção da Johnson na internet. Você pode ganhar R$1 milhão. Para concorrer é muito simples, basta comprar qualquer produto participante, cadastrar o código de barras no site da promoção e pronto, você já está concorrendo. Mas não se esqueça de guardar o cupom fiscal, tá? Promoção Johnson & Johnson, domingo em família, cadastre-se já. Agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Essa é a promoção da Johnson. Uma promoção da Johnson pra família. São R$10.000 todo domingo e R$1 milhão chegando pra mudar sua vida. É a promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. A promoção da Johnson. A promoção do milhão da Johnson. Bacana, né? Vladimir, gente fina, né? Daniel também. Gente, altamente recomendável, não se esqueçam. Vocês têm que ir no filme na primeira semana do lançamento. Isso é muito importante pra garantir que o filme continue nas salas de cinema. Então, dia 24, todo mundo assistindo Bingo, o Rei das Manhãs. Ô Edgar, e o pessoal tá gravando, o pessoal aqui responsável pelas redes sociais, tá gravando uma entrevista com a Leandra Leal, a Emanuele Araújo, a Tainá Miller e o Augusto Madeira, que também estão no filme. Ó, Leandra... Essa entrevista vai entrar nas redes sociais da Jovem Pan, tá? Boa. Então fiquem ligados. Olha aí. Todo mundo no filme incrível. Emanuele Araújo, a Gretchen mais deusa que você pode imaginar. São coisas maravilhosas que acontecem. Leandra Leal, uma pessoa maravilhosa. Não quero dar spoiler. Tô louca pra dar spoiler aqui, mas não vou dar, não. Vai. Como é que tá a nossa hash aí anos 80, hein? Aliás, é a melhor hashtag, a gente deve usar todos os dias, eu acho. Chega desse departamento, vão cortar custos todo dia, hashtag anos 80, porque... Dá certo? É maravilhoso. Ficha de orelhão, temos fotos aqui. Temos Lanche Mirabel, temos Thundercats. Temos tudo aqui de mais maravilhoso que já aconteceu, não é? Você que não nasceu nos anos 80, por favor, vai lá pro Twitter, hashtag anos 80 e conheça o que foi essa década. A gente tá em quinto lugar entre os assuntos mais comentados. A Ellen adora os anos 80. A Ellen adora os anos 80, aquele tempo em que ela tinha 20 e poucos anos. Eu não lembro, eu nasci no final, era muito bebê ainda. Aqui no WhatsApp também, a gente comemorando aí, quer dizer, comemorando é bom, né? Lembrando, celebrando aí os 40 anos, lembrando da figura de Elvis Presley, que há 40 anos, né, na tarde de 16 de agosto de 1977, foi encontrado morto. Convidamos os ouvintes para falarem aí do rei do rock, né? De que maneira a obra de Elvis Presley impactou, entrou na vida das pessoas, e os nossos ouvintes, claro, sempre nos atendem, mandando aqui as suas sonoras ou seus vídeos para o WhatsApp. Vamos lá. Elvis entrou na minha vida através da minha irmã, que eu via e assistia muitos filmes do Elvis. E uma das músicas que eu mais gosto dele é essa, You Never Walk Alone. When you walk through the storm, up your hair up high, and don't be afraid of the dark. Olha. Muito show, Elvis. Valeu. Valeu, Anderson Aqui é Costa. de Recife. Bom dia, Morning Show. Meu nome é Rosana do Carmo, eu moro em Itaquera. E o Elvis definitivamente influenciou minha vida, porque foi dançando uma música dele naqueles bailinhos de 1977 que eu dei o meu beijo no meu primeiro namorado. Olha aí, que beleza. Ele cantava assim: You lost that love and feeling. Oh, that love and feeling. You've lost that love and feeling. Not it's gone, gone, gone. Quem não lembra? You've lost that love and feeling. Beijo, pessoal. Vocês são demais. Beijo, querida. Bom dia, Jovem Pan Morning Show. Aqui quem fala é Camila, de São José dos Campos. Sou fã de vocês e escuto todos os dias. Que bom. Como não lembrar dos filmes que passavam do Elvis à tarde? Como era lindo aquele homem era rebolando. maravilhoso. Adorava. Havaí, Isso né? me marcou muito. Acapulco. Um beijo pra Acapulco, todos. México. Bom dia. Anos 80, isso. Era maravilhoso, ele pulava Hashtag daquele... anos 80. Vamos animar, vai.
Vai, Paulinha. Nossa, eu sou bingo, Elvis. O que mais vocês querem de Quem mim? mandou essa Eu quero mensagem, cachê. hein? Mandou certinho, ó. Eu senti falta do Anderson Costa aí nas áudios. Pois é, verdade. O Anderson Costa poderia dar uma palhinha aqui de Elvis Presley pra gente. Descer pra cantar, hein? Caramba, 40 anos já, hein? Caramba. Voa. Tempo voa, meus amigos. Aproveitem a vida. Sejam felizes. Você Tinha aquela gosta. patina. Aí dava uma parada, né? Se você se decidir no final do programa, a gente pode tocar de novo o Hound Dog pra você subir na bancada e fazer uma performance. Pode, né? eu Paulinha faço. tá meio sim. frenética hoje, depois Faço. que ela pôs a máscara do bingo. Aconteceu alguma coisa. E agitada. Sei lá, estranho, né? Olha aqui, chegou o momento da gente falar aqui do sucesso que foi o Fórum Jovem Pan Mitos e Fatos Justiça Brasileira. Ontem aqui em São Paulo, isso repercutiu muito. O evento foi aberto pelo juiz Sérgio Moro e o encerramento ficou por conta da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Ontem à noite, no final do expediente, vários veículos de comunicação replicavam aí as declarações desses personagens de mais esse Fórum Mitos e Fatos aqui da Jovem Pan. Vamos conferir o que a nossa amiga, colega, repórter Carolina Ercolim preparou a respeito do fórum. Pode soltar o vídeo pra gente, Justiça Bruno. brasileira, debatida no Fórum Mitos e Fatos desta terça-feira, só está em pauta porque um dos grandes problemas do Brasil é a impunidade. O juiz federal Sérgio Moro abriu o evento da Jovem Pan, que reuniu mais de 600 convidados em São Paulo, com o alerta de que o combate à corrupção garante o exercício da democracia. Diminui a produtividade da nossa economia e afeta principalmente a qualidade da nossa democracia. As pessoas passam a perder fé no sistema democrático quando veem que a trapaça é a regra e que essa trapaça permanece impune. Moro respondeu perguntas do jornalista Augusto Nunes e, apesar de chamar a atenção, acompanhou da plateia parte do primeiro painel, que classificou a Lava Jato como um divisor de águas no país. E viu o ex-ministro do Supremo, Carlos Aires Brito, defender o entendimento do STF sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Me pareceu que faltou tecnicalidade à decisão do Supremo. Mas, à luz da Constituição, que é o que interessa, né, a meta é sempre a fonte. A meta é sempre a fonte, é sempre a Constituição. À luz da Constituição, me pareceu correta a decisão. O fim do foro privilegiado tramita em marcha lenta no Congresso. A PEC, que quer acabar com o tratamento especial em relação a crimes comuns para mais de 55 mil políticos e agentes públicos, não tem data para sair da CCJ da Câmara dos Deputados e está lá desde junho e sequer tem relator. Mas nem por isso as discussões se arrefeceram por aqui. O ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, foi um dos que defendeu a redução do rol de privilegiados. Nós temos que nos reorganizar, porque estamos sendo levados pelos interesses mais escusos a modificações de uma reforma política que só visa o protecionismo daqueles que estão no poder para a garantia do foro privilegiado. E segundo o procurador integrante da Força Tarefa da Lava Jato, Carlos Fernando Lima, a discussão da justiça brasileira deve ser livre de paixões. Mas nós precisamos discutir a justiça tecnicamente, sem paixão. Nós temos princípios, democracia, república, federação, e nós precisamos aplicar isso ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Polícia, sem paixão e sem corporativismo. Nós precisamos de uma discussão séria. Na outra ponta, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, chamou a atenção sobre a capacidade instalada do Poder Judiciário para a demanda crescente, outro gargalo a ser enfrentado. Falta hoje no Brasil recursos para investimento na área da saúde, que faltam recursos para investimento na área da educação, na área da segurança pública, políticas fundamentais. Mas hoje também nós temos que olhar no entorno do próprio Poder Judiciário e da Justiça para vermos se nós temos hoje a justiça que de fato nós queremos. Se hoje a capacidade instalada do Poder Judiciário, ela tem condições efetivas de dar conta dessa demanda. E eu afirmo que não. A engrenagem também não funciona por falta de verba, alertou Carlos Eduardo Sobral, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Nós estamos informando que o nosso orçamento vem caindo ano após ano
que nós não temos ingresso de novos policiais, só de delegado nós temos quase 600 cargos vagos e um concurso que está no planejamento aguardando autorização há mais de ano também, que não é autorizado. Isso dificulta a nossa gestão interna e que efetivamente acaba, de uma forma ou de outra, atrapalhando as investigações. A atividade empresarial do Brasil pós-Lava Jato ficou a cargo do segundo painel. Para o professor da Fundação Getúlio Vargas e monitor da Odebrecht, Otávio Viasbeck, o principal desafio das empresas é virar a chave. É verdadeiramente criar uma cultura de compliance nas empresas brasileiras. Mostrar que os conselhos de administração são responsáveis por essa fiscalização. A empresa é muito grande, é difícil fazer esse monitoramento? Sim, crie mecanismos adequados que façam com que a informação percorra diversos níveis da administração, mas chegue ao conselho, seja sujeita aos controles adequados. E com isso se gera uma melhora na qualidade do ambiente de negócios. A regulamentação do lobby, que já foi rascunhada via Ministério da Transparência, entraria nesse contexto, defende o presidente do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, Valfrido Vardi Júnior. Não tem solução mágica para o Brasil. O que nós precisamos é regular essas relações. Tanto no momento pré-eleitoral, ou seja, no que concerne financiamento de campanha, quanto o lobby pós-eleitoral. O compliance realizado pelas empresas para acordos de leniência são ineficientes na visão do jurista Modesto Carvalhosa, simplesmente porque os donos das empresas permanecem no comando. No entanto, o efeito reputacional tem dado resultado. O outro efeito maravilhoso da questão da Lava Jato. A Lava Jato, além de ter politizado o Brasil, ter politizado a sociedade brasileira com o seu trabalho, ela também demonstrou que a reputação dessas empresas estava realmente objeto de um grande abalo e que esse abalo continua e vai continuar, a não ser que elas mudem de proprietário. Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho reafirma o compromisso da marca Jovem Pan. Apesar das incessantes pressões dos donos do poder, apesar das reações ressentidas ou mesmo raivosas de figuras públicas que só aceitam elogios, jamais deixamos de lado o dever de contar aos ouvintes e agora também telespectadores o que aconteceu e o que acontecerá. Só pode pautar-se pela absoluta independência quem tem um compromisso com a verdade. Verdade que, aliada à ética, direito e democracia, podem mudar um país. E foram justamente esses os pilares da fala de encerramento desta edição do Fórum Mitos e Fatos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, disse no evento que a Lava Jato é imparável e escolheu uma frase dita, segundo ela, por qualquer brasileiro para traçar um paralelo do que a sociedade é, do que ela pode se tornar. Sempre foi desse jeito. É melhor banir isto na vida pessoal, na vida política, na vida profissional, porque o sempre foi é para um mundo que não mudasse. Se as coisas mudam, eu preciso de mudar para que o tempo não viva sem mim. Eu preciso saber em que tempo eu vivo e quais as exigências desse meu tempo. Foi sempre assim, mesmo na política, mesmo no espaço público. Se foi, sempre foi errado, porque a corrupção nunca foi certa, desde sempre. Agora 11h19, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O diretor de cinema Roman Polanski foi acusado de estupro por uma suposta nova vítima. Uma mulher, identificada como Robin, disse que o episódio se deu em 1973, quando ela tinha 16 anos. Paulinha, vamos lá, essa terceira acusação que sofre o cineasta Roman Polanski. Mas né? seria anterior à mais famosa, né? O mais famoso caso é o caso de 77, com uma menina de 13 anos que o Polanski teria drogado, estuprado na casa do Jack Nicholson. O Jack Nicholson não estava. Então, esse é o caso mais famoso, que é da Samantha Gamer. Que ela, inclusive, até pediu para, enfim, arquivarem o caso, porque, né, 40 anos lidando com essa história, o nome dela sempre vindo à tona. Isso deve mexer até com a família, com todo mundo. Então, acho que numa exaustão, tipo, sabe, chega, não foi preso, né? Não prenderam, então chega com essa história. E parece que foi isso exatamente que acabou
fazendo com que essa moça, que ficou conhecida aí como Robin, a gente não sabe se é o nome dela ou não, enfim, que ela viesse a se abrir a respeito disso. Porque o que ela disse que na época, deve ter se sentido extremamente envergonhada, 2, ela não queria falar nada porque tinha medo do pai fazer alguma coisa e acabar com a vida do pai, né? Vai que o pai toma aí alguma atitude, sei lá, drástica e acaba preso ou morto, sei lá, alguma coisa do tipo. Então ela não queria envolver ninguém, então não quis se abrir a respeito disso. Mas quando essa vítima, a Samantha, resolveu falar pra tirar aí, pra derrubar o caso, aí ela falou, não, agora eu vou falar, porque ela tem que saber que tem mais gente na situação. Sim. Não é só ela, eu também. E ela anterior, então, em 73. Aí tem o caso da Samantha em 77. Em 78, o Polanski foge dos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, ele ficou um tempo preso, foi analisado ali psicologicamente. E aí, o que o advogado dele fala é que o juiz falou que aquilo já era meio que a pena ia ser uma coisa branda, que sei lá o que ia acontecer. E o juiz depois decide que não, que vai ser uma pena gigante, que vai ficar 50 anos preso e tal. O Polanski foge, nunca ficou preso, nem por causa desse, nem por causa de nenhum outro caso. Teve um outro caso em 2010 que surgiu, uma atriz chamada Charlotte Lewis, que fala que foi abusada em 83, quando ela tinha 16 anos, né? Então, todas as meninas também menores de idade. E é isso, Polanski ficou foragido, aí está foragido a vida inteira, já com 84 anos. Inclusive fazendo filmes, né, Ed? Vamos relembrar alguns filmes aí do Polanski mais antigos, O Bebê de Rosemary, Chinatown, mais recentes, O Pianista, e inclusive uma produção que passou agora em paralelo em Cannes, que tem a Eva Green como protagonista, que o título em inglês é tipo como se fosse baseado em uma história real. Um filme ainda inédito no Brasil, mas que foi lançado esse ano. E é meio isso, né? De que acontece? O crime prescreveu. Não é que agora ele vai ser acusado novamente, mas como ela veio a público, em alguma outra situação de julgamento que possa acontecer, ela pode ser chamada para depor, ela pode ser uma pessoa que vai lá dar o depoimento dela a respeito. Quando é uma história bem bizarra. Se depara de novo com um caso como esse, né? O terceiro, a acusação aí dele, né? Em cima dele com relação a estupro, as pessoas podem se perguntar, mas por que esperou tanto? Quer dizer, isso não é uma situação fácil de se resolver, isso é um crime, é uma violência que fere a alma da pessoa. E aí, a alma de uma menina de 16. Imagina, de 16 anos. Uma menina de 13 anos. E a vida desse sujeito também, uma desgraceira completa com essas coisas, acusações de violência e estupros. A mulher dele, que foi assassinada grávida, de 8 meses, pelo aquele bando de malucos lá do Charles Manson. É um dos crimes mais bárbaros da história, né, dos Estados Unidos. Quer dizer, cara... só loucura, né? Que tristeza, hein? Agora, 11h27, antes de a gente terminar essa edição do Morning Show, tem uma notícia que a gente tem que passar aqui a respeito da condenação do deputado Jair Bolsonaro. Ele foi condenado no caso que envolve a também parlamentar Maria do Rosário. Na ocasião, disse lá na tribuna que ela não merecia ser estuprada porque era feia. Ellen, quais são as implicações dessa decisão aí pro Bolsonaro, hein? Ele disse na tribuna, ele repetiu em um vídeo no YouTube e depois repetiu em uma entrevista ao jornal Zero Hora. Então, portanto, por 3 vezes ele fez essa mesma afirmação. E aí, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve a condenação que foi dada em primeira instância ao parlamentar, entendendo que ele cometeu aí um crime contra a paz pública, que é o crime de incitação ao crime de estupro, e também contra a honra, que foi a injúria contra a parlamentar Maria do Rosário. Manteve, então, essas condenações contra Jair Bolsonaro. Isso, só pra gente, muita gente está já comentando como é que isso vai implicar, se não vai implicar, já que ele quer ser candidato em 2018, né? Vale lembrar que a lei da ficha limpa, ela só prevê aí o impedimento para concorrer nos casos de improbidade administrativa, crimes de tráfico, crimes de tortura e crimes que têm a ver com lavagem de dinheiro. Não prevê nesses crimes, por exemplo, de honra e paz pública. Sim. Mas alguns juristas discordam e dizem, olha, como crime, há um artigo da Constituição que diz que você perde o direito político, os direitos políticos, se você tiver alguma condenação transitada e julgada contra você. Então, como esse caso ainda também está no STF,
dependendo do que for decidido no STF, há aí um risco, há uma interpretação de que se pode, dependendo da decisão do STF, ele pode vir a perder aí esse direito de concorrer em 2018. Por enquanto, pela lei da ficha limpa, não. O que foi decidido ontem no STJ não tira o direito dele de concorrer em 2018. Mas dependendo do que vir a acontecer no STF, pode ser que isso venha a acontecer. A deputada Maria do Rosário bem lembrou ontem, né, logo depois dessa condenação mantida, que a vitória mantida no STJ não é uma vitória dela, mas é uma vitória de todas as mulheres, justamente pelo que a gente falou aqui do caso do Polanski, né? Porque quando um caso toma visibilidade, outras pessoas ganham coragem, conseguem vir a público falar. Então, não é uma vitória de uma pessoa, mas é uma vitória pública, né? Como ela falou, o caso da imunidade parlamentar dele, por exemplo, não pode ser usado para você cometer qualquer tipo de crime. Você não pode alegar a imunidade parlamentar e aí, com isso, cometer qualquer crime, né? Ele falou que vai, obviamente, recorrer no STF. Bom, vamos lá, fechando aqui o Morning dessa quarta-feira para os ganhadores. Primeiro vamos aí com o ganhador do WhatsApp. Rosana de São Paulo, Edgar. Rosana leva então a nossa camiseta. Temos também ganhadores no Twitter, porque afinal de contas estamos nos TT. Assuntos mais comentados do país. Eu vou Olha lá, aqui. viva a turminha aí animada, olha lá. Olha que maravilhoso, eu gosto quando é uma empresa que a gente vai dar presente pro blog Vitamina Livros, que postou aquele cigarrinho de chocolate da Pan. Coisa Olha, que verdade. acontecia nos anos 80 e só lá, né? Aconteceu. E a gente fica por aqui celebrando a obra de Elvis Presley com Paulinha, subindo agora no nossa bancada, devidamente paramentada para uma dança de Hound Dog, um clássico, né, do repertório do Elvis Presley. Manda bala, Paulinha! Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Boa. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Acabou! Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Obrigado pelo prestígio, pela audiência. Tchau, até já.